Olá, meu nome é William Peter e o tema do meu trabalho é uma análise de coesão partidária dos parlamentares brasileiros com base em seus discursos. Discursar é parte inerente do cargo de deputado. Durante o exercício da função, os deputados utilizam discursos para expressar seus pontos de vista, posicionamentos políticos e para argumentar suas decisões durante as sessões na Câmara dos Deputados. Caracterizar essas interações entre os parlamentares, a partir dos discursos proferidos durante as sessões da Câmara, é uma atividade interessante para a democracia, pois nos fornece mais uma métrica de análise de relacionamento dos deputados. O objetivo do nosso trabalho é relacionar os parlamentares de acordo com a similaridade dos seus discursos. Para realizar essas análises, foram utilizados conceitos de processamento de linguagem natural e clusterização. O processamento de linguagem natural nos permite representar os textos como vetores e relacioná-los através da distância do cosseno. A partir dessas métricas obtidas pelo processamento de linguagem natural, é possível clusterizar os parlamentares de acordo com as similaridades feitas com base nos seus discursos e então avaliar a coesão partidária de acordo com os clusters gerados. Os dados utilizados neste trabalho são dados abertos disponibilizados no Serviço de Dados Abertos da Câmara dos Deputados. A análise realizada nesse trabalho foi baseada nos dados dos discursos dos deputados ativos entre 2011 e 2015. A abordagem User as Documents, que consiste em concatenar todos os discursos de um parlamentar, formando assim o único documento que o representa, pode acarretar em algumas dificuldades no cálculo das distâncias dos discursos, como a descaracterização do número de documentos do corpus e o cruzamento de termos de diferentes discursos. A nossa abordagem proposta para lidar com esses problemas é calcular a distância entre cada par de discursos, e então agregar a coleção de distâncias em um único discurso que representa essa distância. Essa imagem exemplifica a aplicação da abordagem proposta. Nesse grafo, os nós representam os parlamentares e os pesos das arestas são determinados pela similaridade dos discursos. Os vetores localizados abaixo de cada vértice representam o tipo de discurso classificado por assunto ou ideia. O cálculo da similaridade é o produto escalar desses vetores. Esta tabela contém os melhores resultados dentre todas as configurações de hiperparâmetros segundo o valor do vMeasure. É possível observar que a maioria dos resultados presentes nessa tabela utilizam a nossa abordagem proposta. A melhor configuração utiliza a média dos discursos 2:2. Esta figura mostra os resultados da análise partidária baseada na melhor medida de distância parlamentar encontrada, ordenada da esquerda para a direita pelo melhor coeficiente de agrupamento. Partidos onde os parlamentares têm discursos com pequenas distâncias entre si têm coeficientes de agrupamento menores. As barras vermelhas representam o tamanho dos partidos e as azuis a entropia presente na distribuição dos parlamentares de um partido em clusters. Quanto mais dispersos os parlamentares, maior é a entropia. É esperado que partidos com maiores quantidades parlamentares tenham uma entropia e coeficientes de agrupamento maiores, resultando em uma menor coesão partidária, pois existe uma maior chance de divergência entre os parlamentares, visto a grande quantidade de parlamentares. É possível observar que há casos onde essa expectativa se confirma, como no segundo partido com melhor coeficiente de agrupamento, o PSOL, onde a quantidade de parlamentares é pequena e sua entropia e coeficiente de agrupamento também são pequenos. Outro exemplo de partido que também segue essa expectativa é o PT, que tem uma grande quantidade de parlamentares e a entropia e o coeficiente de agrupamento também são grandes. A metodologia proposta avalia a afinidade entre qualquer par de parlamentares com base nos discursos de cada um destes. A afinidade pode então ser calculada pela agregação desses pesos. Futuramente, pretende-se utilizar outras técnicas de processamento de linguagem natural que são o estado da arte para obter diferentes medidas.